Nexos, como exames de genética e biologia molecular, através do setor de biomol criado recentemente. O Laboratório Plínio Bacelar vem acompanhando a tendência mundial em exames laboratoriais com o que há de mais moderno e tecnológico, auxiliando a classe médica na prevenção, no diagnóstico e no tratamento dos pacientes. Laboratório Plínio Bacelar, compromisso com a qualidade desde 1942. Bom, são 7 horas e 49 minutos. Com o Nildo a gente não pode ir em intervalo, porque ele começa a contar os causos. Ainda vem Cláudio Nogueira aqui para o estúdio para trazer esse café delicioso e entrar nos causos. Aí vem Arnaldo também contando os causos de São João da Barra. Quase que a gente esquece que a gente tem que voltar ao programa. Um dia a gente tem que fazer um programa, Arnaldo, com o Nildo, mas sem falar de política, sem falar de administração, sem falar de nada. É só para contar causa. Aproveitar que ele tem os cabelos parecidos com o do Rolando Boldrin, que é o Senhor Brasil, né, que é o maior contador de causos. Só eu? Não, tem muito aqui, poxa. Aqui, rapaz, poxa. É verdade. Aqui tem muito. Mas vamos continuar então o papo que a gente estava no bloco anterior, Nildo. Aí a gente estava falando sobre a diversidade de culturas aqui na região. Aí você disse que teve uma reunião e que um professor universitário sugeriu um festival do machixe, foi isso? Foi. Aí ele contando que a região nossa, norte do estado, principalmente Campos, pelo levantamento que ele foi feito no Brasil inteiro, 12% da produção de machixe sai daqui. Aí ele falou, por que você não faz um festival de machixe aqui? Quem quer saber de um trem desse? E olha que machixe, você nasce, você não precisa nem pegar, é igualzinho aquele tomatezinho pequenininho, né? Que ele não precisa nem pôr passarinho suja lá, ele nasce. Aquele tomatezinho que dá no aceiro, lá da roça. Entendeu? Que o pessoal aí deram um nome aí, vende muito, mas ele chama, deram um nomezinho, o tomatezinho aquele. É cereja. É cereja, mas é a mesma coisa do outro, sabe? Só botaram cereja para aumentar o preço. Mas é a mesma coisa, lá na roça não precisa pagar nada não, você chega num aceiro lá e vai catando, para comer com carne seca picada. Eu vou contar só uma coisa rápida, você acredita vai entrar na história. Pitanga? Não, pitanga. Pitanga é uma das frutas muito características dessa região. Praiana. Tem areia, gosta muito de areia. Você sabe que nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, é uma quantidade absurda de pitanga. Só que o americano não tem a menor ideia para que serve aquela frutinha vermelha. Eles usam muito, porque a plantação é bonita, para fazer cerca viva. Lá não precisa fazer muro, né? Porque ninguém invade a tua casa para te roubar, mas então eles fazem cerca viva. Aí um dia eu passeando assim, andando na rua, falei, gente, isso aqui é pitanga. Você amassa a folha, você sente o cheiro. Aí comecei a catar e vi uma senhora falando, cuidado, que isso é veneno. Eu falei, veneno, tá bom. Eu sei que veneno é a cachaça que a gente bota com a pitanga para fazer a batida. E a polpa da pitanga é internacional lá em Gruçaí. Você chega lá, bota uma vodka boa. Nossa, mãe. Não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Precisa nada. Mas aí vamos voltar à questão da diversidade de produção. Eu acho que a região nossa, nós não avançamos mais exatamente por falta dessa questão do escoamento da produção. Eu tenho certeza absoluta que vai ser a mudança do século. Não pode pensar em qualquer coisa em termos de geração de emprego e renda em Campos para os próximos 50 anos. Nada vai chegar a esse investimento que vai ser feito agora com a reativação do SESCAM. Agora, mais cedo você falou sobre a cultura da cana, que foi muito forte aqui na nossa região durante quase um século, digamos assim. E o declínio da cana, ele é correlato à ascensão dos royalties aqui na nossa região. Na sua opinião, como agricultor, com raízes na Baixada, houve um abandono do poder público com relação à agricultura de forma geral durante esse tempo de bonança dos royalties? Olha, o problema é o seguinte, eu vou falar daquilo que eu sei e outra coisa, eu não tenho negócio de papa na língua não, tá? Eu falei isso ontem, eu te anunciar inclusive. Eu não tenho papa na língua não. Eu estava em Poço Gordo, meu pai trabalhou 32 anos na usina Poço Gordo, eu sou nascido e tem as cerâmicas nossas estão lá, eu tenho minha casa lá, entendeu? Vou fazer um investimento que eu não vou falar dele agora, que não interessa, eu vim aqui com outro objetivo.
mas um investimento também que vai gerar muito emprego aqui no nosso município. E vai ser lá em Poço Gordo, está sendo lá em Poço Gordo desde outubro do ano passado. Mas, então eu conheço da realidade. Então, quando eu vim trabalhar em 1973 no Livro Verde, onde eu trabalhei 7 anos aqui com o Ronaldo, João Sobral, o seu Cício, o Tardem, que foi o meu primeiro emprego, aí surgiu o deputado estadual, né, o Antony Garotinho, ia para frente das usinas para, né, dizendo que aquilo ali era trabalho escravo, aquilo ali era, né, ia defendendo o trabalhador e criticando os usineiros. E aí, não estou dizendo que ele foi o causador daquilo, mas na época também os usineiros, por sua parte, né, tinha aquele desejo de que a Petrobras não viesse para cá porque iria tirar a mão de obra dele. Isso também foi verídico. Ninguém está inventando a roda aqui. Então era um cabo de guerra onde cada um buscava seus interesses. O populismo é trabalhar em cima do menos esclarecido, jogando o patrão contra o empregado, ou vice-versa. Que é uma fórmula famosa. É famosa. Né? Isso aí é hoje, então, meu filho, em dia, principalmente com esse grupo que saiu aí do governo. Agora era isso mesmo. Dá e deixa lá no Nordeste, lá. Deixa aí sem água. Não dá água para ele, não. Porque se você não der a eles mensalmente as coisinhas para eles comerem, se ele tiver vida própria, se plantar e produzir, ele não vai depender da gente mais, não. Então, o famoso clientelismo, né? Exatamente. Então isso aconteceu na época, e começou nessa guerra que está aí. E depois veio a falta de investimento, onde, infelizmente, veio aquela questão do extinto Instituto do Açúcar e do Álcool, que fez o seguinte: deu dinheiro, mas não fiscalizou. Muitas usinas tomaram dinheiro do governo federal, mas na realidade o dinheiro vinha a rodo. Mas não investia na plantação, não investia diretamente naquele que plantava a cana para poder gerar o seu produto, que é o que você precisava, a sua matéria-prima. E o que aconteceu, as usinas foram entrando já em decadência em função também de baixa produtividade. Nós tínhamos uma usina aqui, vamos citar aí, vamos começar para o Poço Gordo. A usina Poço Gordo é uma usina que trabalhava com 150 funcionários o ano todo. Você só contratava mais 900 ou 1.000 pessoas no período do corte. E na época você não tinha queimada. Você tinha que cortar na palha. Aí quando tinha que ter o dobro. Quando tinha queimada, você com 50% você cortava a cana. Eu estou falando, quem está falando aqui, quem pegou no facão. Agora você pegar, naquela época chovia muito. A cana tinha 4 metros. Você tinha que cortar ela 2 vezes. Você cortava no meio para depois você cortar embaixo. E era na palha. E você tinha que embarcar na mão. E não poderia ir na carreta ou na cambona. E não podia ir uma palha de cana. A coisa era muito diferente. Então era tipo um engenho. Não era uma usina. A mesma coisa que de dentro da cidade, que é a usina do queimado. Você olha para lá dentro da usina do queimado, você não pode considerar aquilo aí. Hoje São Paulo, hoje tem unidade de produção em São Paulo, hoje que produzia o que Campos tinha na época de usina, com uma só. Entendeu? Então a evolução não aconteceu. Sim. E a evolução no campo também. Não aconteceu a evolução no campo. E aí o que acontece? Chegaram a cerâmica. Exatamente naquela época mesmo. Depois começou a chegar o dinheiro dos royalties, priorizaram outras coisas, né? Chegou o dinheiro dos royalties, nós temos que gastar. Porque royalties você sabe, você tem que gastar no ano que você, pelo menos empenhar. Você tem que deixar empenhado, senão esse dinheiro volta. Você tem até 31 de dezembro, você tem para você aplicar aquele recurso que você recebe. Então a coisa começou, uma coisa atrapalhar a outra. Então, atrapalhar, tá doido? Nós não estamos pagando preço. É por isso que eu estou falando. De repente, se hoje cair essa questão desse fio de cabelo que está pendurado lá no Supremo, se cair, a situação de Campos e alguns municípios da região vai sofrer muito. Talvez não tanto São Francisco, porque além de receber pouco, conseguiu, entendeu? Sobreviver com aquilo que ele tem de melhor, que é a agricultura e o turismo, entendeu? No período de verão. Então aí você vai dizer, mas começou, a usina Poço Gordo fechou em 72, daí para frente, nos anos 70, foi fechando 3, 4. Fechou a usina aqui, Santo Antônio no Beco, depois fechou a Baixa Grande, depois veio Cambaíba e foi embora, foi Outeiro e veio embora. Qual foi o número total máximo de usinas em atividade, no período, em atividade em Campos, no mesmo período? Quantas usinas? Em torno de 15 usinas, aproximadamente. Em atividade? Em atividade. Hoje temos 3. Hoje nós temos 2, praticamente. 2 usinas, uma usina e uma destilaria.
entendeu? Então, praticamente, nós temos terra sobrando. O que a gente precisa é substituir uma coisa por outra. Quando eu fico, às vezes, eu ouço, daí não gosta, não. Vai ter que vai fazer o quê? Tem gente aí, por exemplo, que está dentro de usina, foi criado dentro de usina, mas eu fui criado na roça. Eu não vejo hoje voltar, não, porque hoje a cotação hoje, entendeu? Tanto do que você coloca, no caso do etanol, isso aí tá o mercado é que rege. A mesma coisa em relação do açúcar. Essa cotação do açúcar não é você que faz preço, não. Quem faz preço é a cotação lá do mercado. Tanto é que as usinas daqui, a maioria da produção é destinada a etanol, que é onde tem como entrar concorrência. Ninguém quer fazer açúcar. Mas ninguém queria fazer etanol há 10 anos atrás. Só queria o açúcar. Varia muito do mercado. Aí agora a coisa inverteu. Entendeu? Agora, com a abertura que o governo está dando para que o etanol seja vendido diretamente para os postos, dá um fôlego muito maior e, com certeza, a opção pelo etanol vai aumentar muito mais do que é hoje. Eu não tenho dúvida. E isso já está acontecendo hoje. Hoje, o cidadão pode vender, pode comprar direto. Eu ontem abasteci o carro, como eu falei, que fui a Seis Maria, abasteci no posto, aí na BR-101. Aí o cidadão chegou e veio falar comigo. Você não sabe como é que eu faço para conseguir chegar na Cana Brava? Eu vou falar nome logo nesse negócio. Chegar na Cana Brava lá, para comprar lá o etanol. Eu fui e falei com eles, meu filho, isso aí você tem que ir lá para conversar com eles. Eu conheço algumas pessoas lá dentro, mas você vai fazer um trabalho comercial entre você e ele. Entendeu? Porque eles estão vendendo direto, porque ele não está comprando direto. Ele está comprando de distribuidora. Então ele está querendo já avisar, ter uma margem maior, né, de lucro, e consequentemente também ter uma margem menor para concorrer com aquele que estão comprando direto. Então quando o cara tem um posto só e o outro tem 5 postos, naturalmente ele vai ter dificuldade. Porque para quem vende é muito melhor vender para quem tem 5 do que você vender para quem tem 1. Entendeu? Até porque ele não vai atender toda a necessidade do município. As duas que nós temos aqui não atende a nossa demanda, a nossa necessidade de mercado. Então, eu acho que não foi só a questão do início dos anos 70, com o fechamento, e depois lá próximo dos anos 80, é que de 88, 90, início dos anos 90, que nós começamos a ter uma coisinha de royalties. Uma coisinha de royalties. Então, mas lá já tinha fechado aí praticamente 50%, 60% das usinas da época. Então a gente liga uma coisa a outra, porque depois não teve incentivo. Aí que debandou mesmo. Eu tenho dinheiro, tem como, né, você injetar em obras aqui na cidade, mas não gerou aquilo que deveria ter gerado, que é emprego, indústria. E muito pelo contrário, nós começamos a perder. Como perdemos aí a Coca-Cola, que estava aqui na nossa cidade, e outras empresas que poderiam estar aqui, pegou o dinheiro do Fundecam e deu para a pessoa errada. Botou lá negócio de matador, lá, quantas pessoas perderam carreta de boi, que botou lá e não recebeu até hoje. A fábrica de macarrão, que eu tive a oportunidade de entrar, aquilo lá, um negócio enorme, coisa de outro mundo. Mas que custou o quê? 50 milhões? Pode estar hoje mais de 100 milhões a dívida, porque 2 de 15, eu era vereador, tenho certeza que foi, nem um governo nem outro. Não vou falar o nome do governo aí não, mas se alguém quiser perguntar, eu respondo. Aí o que acontece? 15 eu acompanhei porque eu tinha um mandato. No outro governo veio mais 15. E o cara não tinha pago o primeiro ainda. Então parece até que queria tomar um tombo, né? E a garantia foi dada o quê? Nada. O Fundecam é engraçado, né? Por exemplo, na compra de ônibus, o próprio ônibus era garantia. Que não tinha sido comprado ainda. Que não tinha nem sido comprado ainda. Que seria comprado, entrava como garantia já, né? Mas é por isso que esse país está assim, rapaz. Porque para fazer uma besteira dessa, alguém tem que levar alguma coisa. O cara sem nada não faz. Entendeu? É por isso que muito gerente de banco oficial aí, entendeu? Perdeu o emprego exatamente por causa disso. Porque chegava lá e metia a caneta. Eu meteu a caneta a troco de alguma coisa. Eu trabalhei 5 anos no Bradesco. Quando eu saí de lá, a primeira coisa que eu pedi foi assim, eu quero uma carta de referência. Porque quando eu saí, saímos quase 300. Porque veio, né, a informatização, aí caiu de quase 400 funcionários para 70. Eu falei, só quero uma carta de referência, só isso que eu quero, para sair com ela no meu bolso. Assim eu fiz no Livro Verde, fiz em outros lugares. Inclusive teve uma época, Arnaldo, que os bancos, digamos, sofriam,
desfalques internos, agências, às vezes um funcionário, ninguém ficava sabendo, porque era propaganda negativa. Eles abafavam dentro do próprio banco, mesmo o funcionário tendo roubado o próprio banco, mas os donos falavam, não divulga não, deixa para lá. Era uma coisa... péssima propaganda. Exatamente, era muito negativo para o banco. Porque não houve também o critério na hora da escolha. Também não houve. Não houve critério. Você tem que fazer isso aí. Por isso que às vezes eu falo que nós, pelo menos eu trabalhei no Livro Verde 7 anos, e o Livro Verde era tipo uma filial do Bradesco. Trabalhava mais de 5 anos no Livro Verde e ia para o Bradesco. Aí foi Rangel, foi Zeno, foi, entendeu? João Manel, eu, e um pacote. Nós saímos... completava 5 anos, daqui a pouco ia lá, puxava, leva para lá. E João Manel era, na época, o contador. Então, facilitava mais ainda, porque ele sabia com quem ele estava lidando e quem que ele chamava para trabalhar lá. Deixa eu te fazer uma pergunta e jogar essa pergunta para o próximo segmento. Outro dia, todos nós vimos nas redes sociais, WhatsApp, tudo, umas imagens de produtores, eu não sei se foi tomate ou algum outro produto, que provavelmente atingiu um preço muito baixo e eles simplesmente jogavam tudo fora, jogando tudo fora. Nós vimos isso em Farol uma vez com o negócio de camarão, positivo. Os produtores. E eu queria que você analisasse um pouco esse fato e nos dissesse o que isso pode ser evitado, se isso é considerado um crime contra a economia e a gente fica revoltado com uma situação dessa. Né? Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos. Esse intervalo é mais curto. Voltamos já com Folha no Ar, primeira edição. Uma das maiores fontes de desenvolvimento da atualidade é a bioenergia. É a grande transformação que movimenta a indústria